Bem, pessoal, então vamos fazer agora, tá? A correção da segunda semana em relação ao PET 3. E ele inicialmente traz um conceito interessante, que é o conceito de fluxograma, tá? Que está escrito de uma maneira difícil de você ler, mas um fluxograma nada mais é que um esquema, né, em que ele te dá o passo a passo para resolver determinados tipos de problema. Esse passo a passo também é chamado de algoritmo, tá? E esse algoritmo, esse passo a passo, está relacionado ao cálculo de frações em relação a um valor, né? Esse aqui é o fluxograma, onde ele fala que se você quer calcular uma determinada fração de uma quantidade, você divide essa quantidade pelo denominador e o resultado multiplica pelo numerador, né? E o resultado dessas operações é basicamente a parte, o quanto aquela parte, aquela fração representa no todo, né? Naquele valor de referência. Então ele traz alguns problemas aqui justamente para que você aplique esse passo a passo do fluxograma. Por exemplo, Alice doou 3/5 de 200 para uma família carente. Sua tia achou esse ato tão bonito que presenteou Alice com o equivalente a 3/4 da quantia que ela doou. Então vamos lá, nós temos duas frações que vão ser calculadas em valores diferentes. Alice vai doar 3/5 de 200. E a tia dela vai presentear a Alice com 3/4 do que ela doou. Então vem a pergunta inicial. Quanto foi a quantia que doou para a família carente? Para responder esse item A, eu preciso calcular basicamente 3/5 de 200 e... Eu ia pôr 250. 3/5 de 200. Galera, o algoritmo fala: divida pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. Então, eu vou pegar 200 e dividir por 5, certo? Vou pegar o 20 e 4 vezes 5 dá 20. Dá resto 0. Só que eu ainda tenho 0 para baixar. Que número que multiplicado por 5 dá 0? 0. 0 vezes 5, 0. E aí acaba a conta. Só que eu não paro por aqui. Do resultado, eu vou multiplicar por 3, né? Divide pelo de baixo. O resultado, que é chamado de quociente, eu multiplico pelo de cima. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. Ou seja, pessoal, ela doou o equivalente a R$ 120. Isso aqui doou. Só que é o seguinte, aí a tia dela falou, aí vem até a pergunta B, né? A quantia que a Alice recebeu como presente de sua tia. A tia presenteou ela em 3/4. Mas 3/4 do quê? Do que foi doado. E quanto foi doado? De 120. A mesmo esquema. Divido pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. Guilherme, mas e se eu quisesse multiplicar pelo de cima e o resultado dividir pelo de baixo? Dá na mesma, pessoal, tá? Vocês iam encontrar o mesmo resultado. Continuando pelo esquema que ele falou, vou começar dividindo por 4. 3 vezes 4, 12, resto 0. Abaixa o 0. Que número que multiplicado por 4 dá 0? 0. 0 vezes 4, 0. Resto 0. Beleza? Só que desse resultado eu vou multiplicar por 3. Certo? E 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. Então, a tia dela presenteou ela em R$ 90. Ou seja, ela deu 120 e a tia presenteou ela em R$ 90. Beleza? Na 4, a ideia é a mesma. Vamos lá. O pai de Pedro possui R$ 600 em sua carteira, mas gastou 3/5 dessa quantidade para pagar compras no supermercado. Então, ela gastou 3/5 de 600 para pagar compras no supermercado. Então vamos entender, vamos calcular a quantia paga pelo pai no supermercado. Essa quantia é dada pelo valor de 3/5 de 600, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então vamos pegar esses 600 e dividir por 5. Pegar os 60. Podia pegar, vamos pegar, na verdade, vamos pegar só os 6, né? Já que pegar só o 6. 1 vezes 5, 5. 6 menos 5, 1. Abaixo o 0. 2 vezes 5 dá 10, dá resto 0. Só que ainda tem um 0 para baixar. Que número que multiplicado por 5 dá 0?
0. 0 vezes 5, 0. Acabou a minha operação. Só que desse resultado eu tenho que multiplicar por 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Ou seja, ele gastou no supermercado 300 e... Vou colocar aqui, ó. Supermercado. Vocês sabem o resto. Então, a quantia gasta por ele foi R$ 360. A quantia que sobrou na carteira do pai de Pedro após o gasto no supermercado, né? Então, se ele tinha 600 e gastou 300, quanto vai sobrar? Tem que fazer uma subtração, né? É o que eu tinha menos o que eu gastei, para saber o que restou. 0 menos 0, né? 0. De 0 eu não posso tirar 6, né? Não põe 6 aqui não, pelo amor de Deus, pessoal. De 0 eu não posso tirar 6. Peço emprestado para casa ao lado, fica 5 e vai 1, né? Na verdade vai 10, né? Porque agora a gente encara esse número como 10. 10 menos 6, 4. E 5 menos 3, 2. Ou seja, sobrou aí na carteira, né, do pai do Pedro, R$ 240 para ser gastos em outra situação. E aí, pessoal, falou para elaborar, na 5, falou para elaborar uma situação problema em que possa ser solucionada pelo fluxograma, ou seja, pelo processo que a gente está utilizando aqui no exercício. Então, eu coloquei um exercício bem simples, tá? Em que Marcos possui 35 figurinhas em sua coleção. Sabendo que 3/7 foram doadas ao seu amigo, quantas restaram? 3/7 foram doadas. Vem a pergunta. Quantos são? Quanto essa parte representando o todo? Então a gente precisa calcular 3/7 de 35. Vou pegar o 35 e dividir por 7, né? No final o processo é divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Que número que multiplicado por 7 dá 35? 5. 5 vezes 7, 35, resto 0. Só que eu vou pegar esse cara e multiplicar por 3. E 3 vezes 5 dá 15. Então, 15 foram doadas. Se 15 foram doadas, bom, eu tinha 35. Só que 15 eu doei, quantas restaram? 5 menos 5, 0. 3 menos 1, 2. Restaram 20 figurinhas. Beleza? Então, é isso, pessoal. Uma correção rápida, tá? Exercício simples e que achei uma atividade muito mais razoável do que aquela anterior, né? A primeira atividade estava muito extensa, envolvia cálculos com decimais, então achei interessante essa atividade por vocês estarem fazendo ela em casa, tá? Qualquer dúvida me procurem. Então é isso, valeu!